Shalom a todos. Bom dia para vocês aí que tá no Brasil, é bom dia. Aqui para mim já é boa tarde. Não se assuste com o meu boné, não. Na realidade não é bem um boné, né? É um chapéu de inverno. Mas dificilmente eu uso. Eu lembrei agora. Dificilmente eu uso esse boné. Mas ele é de inverno. E é feminino, viu, gente? Hoje eu tava pensando, lembrando que depois isso aqui vai pro YouTube, na graça de Deus. Hoje eu tava aqui pensando o que falar, o que pregar. Eu gosto muito de observar as pregações do Senhor Jesus. A forma como ele falava. E eu vejo que hoje no meio evangélico tem distorcido um pouco. Não tem pregado o evangelho com a seriedade que o Senhor Jesus pregava. Não tem pregado o evangelho, nem como o Senhor Jesus pregava, nem como os apóstolos pregavam, ok? E aí as pessoas não dão valor, porque tudo que é muito fácil, logo perde a graça, né? Mas aí tem aquelas pessoas lá, não, o evangelho é simples, o evangelho é simples, não sei o quê. E o evangelho não é tão simples assim, igual as pessoas pensam. Ok? Não é assim tão simples igual as pessoas pensam. É porque estão ensinando com evangelho misturado com água, ok? Leite. Vamos comparar, que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Vamos comparar, vamos supor que o evangelho fosse o leite. Aí tá colocando água no leite. O apóstolo Paulo falou, eu não posso dar uma comida mais forte para vocês, porque vocês não aguentam. Ok? E eram pessoas que tinham o quê? Quanto tempo de convertido naquela época? Não sei, mas hoje nós temos pessoa convertida, eu mesmo, 40 anos. Ok? E as pessoas continuam tomando leitinho. Mas não só leitinho, agora até o leite puro tá fazendo mal. Elas querem, assim, bem ralo o leite. Então você pega o evangelho, coloca outras coisas no meio e prega. E as pessoas não são transformadas. Por quê? Porque não tá recebendo o evangelho como ele é. Ah, mas se a gente for pregar assim, as pessoas não querem, irmã. E que vai servir a pessoa querer só da boca para fora, só porque é fácil, só porque... E não obedecer a Deus, e não obedecer a Jesus, e não ter temor. Que adianta? Elas não vão ser salvas. Do mesmo jeito não vai ser salvo, gente. Quem briga com o evangelho não vai ser salvo, não. Quem briga com as coisas de Deus, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Que o homem planta, ele vai colher. Então, gente, fala a verdade. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é eu. Eu só vou ler a palavra de Deus. Quem faz a obra é o Senhor. Só que tem pessoas que elas tiram um texto ali da Bíblia, mistura com psicologia, mistura com coach, mistura com direitos humanos, mistura com politicamente correto, faz essa mistura toda e dá pro povo. E ninguém leva a sério. Vamos ver como o Senhor Jesus pregava? Eu tenho várias passagens que eu posso dizer como o Senhor Jesus pregava, como João Batista começou pregando com João Batista, né?
João Batista, você quer ver a pregação de João Batista? Leia Mateus 3. Como que era a pregação de João Batista? Era séria também, ok? Tem várias passagens onde o Senhor Jesus falava muito sério com o povo. Eu vou pegar aqui Mateus, eu peguei aqui Mateus 15. Mateus 15 é uma das pregações do Senhor Jesus, ok? Vamos ver Mateus 15, como que ele pregava? Primeiro, lembrando que o Senhor Jesus pregava especialmente para os judeus, para os filhos de Jacó, as tribos dos filhos de Jacó. Porque já estava meio que misturado. Destacava a tribo de Judá. E conta-se a história que a tribo de Benjamim ficou com Judá. E tem um pouquinho da tribo de Levi também com Judá, porque eles precisam de sacerdote. Sacerdote só pode ser da tribo de Levi, ok? Mas tinha outros das outras tribos ali no meio que já tinham até meio que perdido a identidade deles. Ok? Teve 10 tribos primeiro que foram espalhadas, depois inclusive até Judá foi espalhada, a tribo de Judá, dos judeus também foi espalhada pelo mundo, no ano 70, quando destruiu Jerusalém, ok? Depois, parece que no ano 90 e pouco, teve mais um acontecimento terrível lá, que muita gente teve que sair fora de Jerusalém. Mas naquela época ali, o Senhor Jesus, aqui inclusive, eu vou ler aqui, ele pregava para o povo dele, para os judeus, e quando aparecer alguém de fora, também é registrado. E vamos ver como o Senhor Jesus pregava, ver como que João Batista pregava. Se a gente querer pegar o evangelho, a gente vai ter que pregar como eles pregaram. Ah, mas aí vai dizer que você é uma pessoa muito chata, que você é uma pessoa não sei o quê, que o evangelho é tão simples e você complica. Gente, se eu tô lendo a Bíblia, eu não tô complicando nada, eu tô lendo a Bíblia. E as pessoas também precisam ler a Bíblia. Leia a Bíblia, gente, em casa, leia. Pega o texto que foi... Às vezes a pessoa pega um versículo só da Bíblia e faz uma pregação de 1 hora. Se te der um versículo, você lê todo o texto. Ok? Então vamos lá. Aqui diz assim: depois disto, alguns fariseus e professores da lei de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: por que os seus discípulos não obedecem às tradições dos líderes? Eles observavam tudo o que acontecia com Jesus e com os discípulos seguidores de Jesus para criticar. Observava tudo. Ok? E os seguidores de Jesus também eram judeus. Mas foi judeus que acreditou no que Jesus falou. Aí, eles vieram criticar o Senhor Jesus, como hoje tem muitos que criticam também, viu? Muitas pessoas que ficam observando tudo, todos os detalhes, sabe? Peraí, é assim, é assado. Vamos lá. Jesus, porém, lhes respondeu. Jesus não ficava... Ô, meu irmãozinho, peraí que eu vou te explicar, querido. Ah, por quê? Vamos ver como que Jesus respondeu? Jesus, porém, lhes respondeu: por que vocês desobedecem os mandamentos de Deus seguindo as suas próprias tradições? Jesus já fez uma pergunta de volta e já falou a vocês: não estão obedecendo os mandamentos de Deus, vocês estão seguindo as suas tradições. E agora vem brigar com os meus discípulos por causa da mão? Que lavou a mão ou não lavou a mão? Vocês não obedecem. O Senhor Jesus falou isso. Aqui, ó. Porque vocês desobedecem aos mandamentos de Deus. Então, se desobedece, porque não estava obedecendo. Ok?
seguindo as suas tradições, suas próprias tradições, os dogmas que criam, né, que essa palavra dogmas, pensa que é só para a igreja católica. Tem essa palavra dogma, mas com outros nomes, nas igrejas evangélicas, na religião judaica, tem essa dogmas, mas com outros nomes. São regras, são preceitos. E o Senhor Jesus falou ali. Falou. Eles vieram perguntar por que os discípulos de Senhor Jesus não lavavam a mão. O Senhor Jesus respondeu assim: por que vocês desobedecem os mandamentos de Deus, seguindo as suas próprias tradições? Por que as tradições de vocês se tornaram mais importantes do que os mandamentos de Deus? Ok? E vocês seguem as tradições dos homens, as suas próprias tradições. Tradições dos homens, porque era deles próprias. E aí continuou, e Jesus continuou falando. Porque Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será condenado à morte. Então eles desrespeitavam o pai e a mãe, ok? Desrespeitavam o pai e a mãe, que era um pecado de pena de morte. Porque se você vai ler lá, quando Deus falou para Moisés os castigos para o povo, tinha aqueles pecados que era para pena de morte. Quando era para pena de morte, a coisa era muito séria, gente. Muito séria. Pecado para pena de morte era coisa muito séria. Ok? E o desrespeitar o pai e mãe. Quem amaldiçoava o pai e a mãe era condenado à morte. Ok? Tem que ter muito respeito pelo pai e mãe. A pessoa é crente, agora eu sou crente, despreza o pai e a mãe. Ah, meu pai e minha mãe não é crente, não sei o quê, é isso, é aquilo, e despreza. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que você está fazendo de errado. Não importa se você está na igreja todo dia, pregando, orando, mas se você está maltratando teus pais, se você está desrespeitando teus pais, se você está menosprezando teus pais, você está em pecado mortal. Vamos lá. Continuando aqui. Então ali o Senhor Jesus já chamou a atenção deles. Já viu que aquele povo ali não estava honrando pai e mãe. O Senhor Jesus já chamou a atenção deles e falou: olha, isso aqui é pena de morte. Ok, gente? Vocês têm que entender a pregação do Senhor Jesus, gente. Senão vocês vão liberar as pessoas para pecar à vontade e vai estar dizendo que não tem nada a ver. Que pode. Que é tudo normal. Não é não. Ok? Vamos lá. Aqui eu tô lendo Mateus 15, aqui no versículo 8, fala assim: esse povo me honra com suas palavras, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando coisas que são mandamento de homens. Na sua igreja está ensinando a Bíblia ou está ensinando o mandamento de homens? Ok? Ah, como é que eu vou saber que é mandamento de homens? É conhecer na Bíblia. Pega os textos que as pessoas falam e vai ler. Olha lá. Então, e aqui também entra, aqui é aquela história, gente. É aquela história. Porque a religião falou que tinha que ter aquele ritual de lavar a mão. Mas não é assim, você ir debaixo da torneira e fazer assim com a mão. Não é não, viu? Tem todo um ritual. Vai para lá, para cá, faz isso, faz assim. Não é assim, ai, lavei a mão. Não, gente, é com ritual. Até para lavar a mão tinha rituais, ok? É isso que eu estou dizendo para vocês aqui, quando eles chamaram a atenção dos discípulos, do Senhor Jesus, ok? Então, e o Senhor Jesus falou, de novo eles ficaram, aqui fala que eles ficaram ofendidos quando o Senhor Jesus falou as coisas,
E aí depois o Senhor Jesus respondeu de novo aqui no 13, já eu estou pulando, se vocês quiserem ler o capítulo todo 15, ok? Mas Jesus lhe respondeu, toda planta que meu pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupe com eles, pois são cegos guiando outros cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Okay? Aqui o Senhor Jesus estava conversando com os discípulos dele. Ok? E eu vou pular aqui para não ficar muito grande. Aqui no 21, versículo 21, fala assim, Jesus partiu daquele lugar, se dirigiu para a região das cidades de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, ok? A mulher cananeia, ela não era judia, ok, gente? Uma mulher cananeia que morava naquela região se aproximou dele, começou a gritar dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Minha filha está possuída por um demônio e sofre terrivelmente. Sabe o que o Senhor Jesus falou? O Senhor Jesus, porém, não lhe respondeu nada. Ah, Jesus não me respondeu, também não vou mais falar com ele. Você não sabe o que você está perdendo. Continua falando com ele. Você que precisa dele. Ok? Vamos lá. Aí, seus discípulos, então, se aproximando dele e lhe disseram, mande essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus ficou quieto. Os discípulos já queriam que ele mandasse ela embora. O evangelho está sendo pregado assim na sua igreja? Será que se pregar assim vai ficar gente nela? Olha lá. Eles já estavam irritados, os discípulos estavam irritados com a mulher gritando atrás. Jesus então lhe disse, falou para a mulher, ok? Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, tendo se aproximado, se ajoelhou diante dele e disse, a mulher não desistiu. Ela não desistiu. Você ia desistir se Jesus falasse isso para você? Você ia desistir? Ela não desistiu. Ele falou, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. E a mulher não desistiu. Ela se ajoelhou. Ajude-me, Senhor. Em resposta, Jesus lhe disse, não está certo tirar a comida dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Jesus continuou falando sério. Mas a mulher lhe disse, isso é verdade, Senhor. Porém, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ok? E ao ouvir aquilo, o Senhor Jesus falou, a sua fé é grande, Senhora. Que seja feito o que a senhora deseja. E naquele mesmo momento, sua filha ficou curada. Ok? E o Senhor partiu. Ele estava pregando para o povo dele, mas sempre aparecia alguém de outros povos e pedia uma cura. Jesus então partiu daquele lugar, voltou para o lago da Galileia. Depois subiu no monte, começou uma grande multidão. Trouxe os doentes, os cegos, tudo para mancos, tudo. Ok? E ele curava. E ele curava. Nós precisamos ter o dom do Espírito Santo.
Porque o evangelho também tem cura. Tem cura física. Tem cura na alma. Senhor, cura-nos, Senhor. E ele curava. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu tinha aberto aqui no... Deixa eu ir direto para a Bíblia, que eu gosto de ler na Bíblia. Vamos ler essa Bíblia aqui que é mais conhecida. Essa Bíblia aqui que é mais conhecida. Então, hoje nós também falamos aqui em Mateus. Hoje nós falamos aqui em Mateus 19. Deixa eu ver qual versículo. Hoje nós falamos aqui também sobre um rapaz também que se aproximou dele, né? Um rapaz judeu se aproximou dele, tá aqui em Mateus 19, 16. E falou assim, ó, eis que se aproximando dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Ok? E ele disse-lhe, por que me chamas de bom? Jesus já olhava para a pessoa, ele já viu o coração da pessoa, ele já sabia qual era a intenção da pessoa e ele já respondia à altura. Ok? É claro que nós não somos Jesus, né? Nós precisamos de muita sabedoria para pregar. Mas Jesus, ele olhava para a pessoa, ele sabia que era aquela pessoa, que se passava no coração dela, passava na cabeça dela e ele já respondia à altura, ok? Aí, o Senhor Jesus já foi logo falando, por que me se chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus, o Pai, ok, gente? Jesus tem um Pai. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Sabe o que ele falou? Aí ele perguntou, ele ainda foi perguntar para Jesus, mas qual mandamento? O Senhor Jesus falou, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, gente, os 10, né? Talvez aqui nem tá todos os 10, porque a tradução colocou assim, ok? E aí, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Aí o Senhor Jesus, tá vendo, gente, que não é só guardar os 10 mandamentos, que já tá salvo, senão aquele rapaz já estava salvo, ele não estava se sentindo salvo. Senão ele não ia fazer essas perguntas para o Senhor Jesus. Aí disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Segue-me. Jesus já viu que o coração daquele jovem estava naqueles bens que possuía, e para Jesus chamar ele não ia deixar aqueles bens para seguir Jesus. Então Jesus falou, vai lá e vende, dá aos pobres, era para dar aos pobres, não era para dar aos ricos, dá aos pobres, não era para abrir igreja, não era para criar casa de caridade, só falou assim, vai lá, vende, dá para os pobres, e vem seguir mim, e vem me seguir. Você quer ser perfeito? Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, e vem ainda me seguir, ainda seguir Jesus, que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ok? Vamos lá? O jovem ouviu aquilo. A Bíblia diz que ele se retirou triste.
ok? Não sei se depois, nos fala que depois esse jovem voltou para Jesus. Depois ele acabou com as coisas e voltou para Jesus. É história fora a Bíblia, ok, gente? Mas naquele momento, ele não sabia o que fazer, foi embora. Então, a gente vê várias vezes aqui, quando o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus está pregando, ele falava sério com as pessoas. Perguntaram para ele, uma vez ele falou para amar o próximo, né? Ele falou para amar o próximo. E a pessoa pegou, mas quem é meu próximo? E ele explicou quem era o próximo. Vamos ver como é que vamos ver aqui como que ele escutou, como que ele explicou que era o próximo. Aqui, ó. Certa ocasião, um perito na lei sabia tudo da lei, viu, gente? Perito é porque ele sabia tudo da lei. A lei de Moisés, ok? Que os messiânicos, nazarenos e os judeus chamam a Torá, que significa instruções de Deus no português. É porque se a gente não conhecer no português, que vai adiantar? Se eu não conheço, as pessoas elas querem judaizar os gentios. Então, agora você tem que mudar até a forma de você falar. Não, gente, para com isso. É instruções, pede explicação. Se você não saber o que significa, fala assim, mas o que essa palavra significa? Pergunta, não precisa ter medo de perguntar. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E ele estava sempre querendo colocar o Senhor Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E o que Jesus respondeu? O que está escrito na lei? Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como você lê? Respondeu, ele respondeu, ame o seu próximo. Não, calma. Ele respondeu, ame o Senhor e o seu Deus de todo o coração. Espera aí que eu preciso entender esse texto direitinho aqui. Ok? 10:25. Deixa eu pegar na Bíblia, porque às vezes a gente procura aqui na internet, mas eu gosto mesmo é de ir direto para a Bíblia. E uma tradução que eu confio mais. Gente, que isso? Fui abrir a Bíblia aqui, eles vêm com propaganda. 10:25, falei, né? Vamos lá. Ah, eu peguei o livro errado. É Lucas, eu estava em Mateus, é Lucas. Vamos lá para Lucas. E eu vi que tinha uma coisa que estava certa. Lucas 10:25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe diz, o que está escrito na lei? Como lês? Ok? Então ele perguntou para o seu Jesus o que ele fazia para... Esse aqui é outro, gente. Esse aqui é outro, não é aquele mesmo lá que eu li, não. Já é outro, ok? Ele perguntou...
o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus falou para ele o que está escrito. E ele lhe diz, o que está escrito na lei? Como lês? Ok? Ó, quem respondeu essa palavra foi o rapaz, porque eu sempre vejo as pessoas falando que Jesus falou. O rapaz respondeu, aqui, ó, no 27 de Lucas 10. E respondendo ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Isso aqui foi o rapaz que respondeu, ok, gente? E Jesus confirmou. Ok? E disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás, ok? Tá vendo? Quem falou essas palavras foi a pessoa que queria saber o que fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus falou, ok, respondeste bem, faz isso e viverás. Ok? Jesus concordou com ele, mas foi ele que falou, porque ele já sabia, esse homem, né? Ele, porém, mas ele não se contentou, ele continuou querendo saber mais coisas, né? A pessoa. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E aí? E agora? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, foi e perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Ele mesmo respondeu que é amar a Deus e ao próximo. Foi o rapaz que respondeu, ok, gente? Jesus falou, ok, tá certo, faz isso e você vai viverás para sempre, entendeu? Vida eterna. Respondendo-lhe Jesus disse, aí Jesus vai contar a parábola. Respondendo-lhe Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, que ele descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancaram e retiraram, deixando ele meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, tribo de Levi, e vendo passou de longe. É o Senhor Jesus que falou aqui, viu, gente? Não é eu, não. Vai me condenar, não. Eu tô lendo a Bíblia. Passou de longe. Ó. E de igual modo também um levita. Que eu saiba, levita também era da tribo de Levi, ok? Sacerdote, levita, é da tribo de Levi, ok? Porque é os que podiam trabalhar no templo. Ok? Aqui, ó. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, o passou de largo, longe. Mas um samaritano que ia de viagem, um samaritano. E quem era o samaritano? E agora, você sabe quem era o samaritano? Só de ler assim, você não tem nem ideia do que é. Se você não vê alguém te explicar. O samaritano, Samaria era a cidade que quando as 12 tribos dividiram, as 9 tribos e meias, vamos arredondar para 10, foi para a cidade de Samaria e ficou com o nome de Israel. Aquelas tribos ficou com o nome de Israel e foi para Samaria. As 2 tribos e meia, que o pessoal também fala que é 2 tribos, mas é 2 e meia, quase 2 e meia, não sei quanto. Eu sei que tem, nos judeus tem Judá, Benjamim e parte da tribo de Levi, porque o sacerdote tem que ser da tribo de Levi, ok? Os levitas que trabalhavam no templo, os levitas não tinham casa para habitar. Aí eu vejo as pessoas, uma hipocrisia tão grande nesses meios evangélicos, gente. Tem muita coisa boa também no meio evangélico, mas tem coisa também que é triste. Eu sou um levita. A pessoa tem casa, tem carro, tem uns que já fica mais rico, porque já ganhou muito dinheiro cantando. Tem casa no Brasil, nos Estados Unidos. Eu sou um levita. Gente, para de mentir para você mesmo. Onde que você aprendeu isso? Onde tá escrito isso, que você é levita?
Você sabe o que é levita? Levita, ele trabalhava na casa do Senhor e ele não tinha direito a imóvel. Ele não tinha imóvel. Ele tinha que ser sustentado pelo templo e trabalhava só para Deus. Isso é ser levita. Não é quem ganha dinheiro cantando por aí, comprando casa em tudo que é lugar e dizendo que é levita. Já é uma informação que estou passando para você. Se você conhecer alguém assim, já avisa. Vai pesquisar o que realmente era, como eram os levitas. Vai pesquisar. Ok? Vamos lá. O samaritano, então esse samaritano, ele era das 10 tribos. Só que aquelas 10 tribos, elas ficou assim meio que desviadas da palavra de Deus. Ok? Tipo crente desviado. Tá desviado. E foi casando, porque eles só podiam casar com pessoas da mesma tribo. E ali foi casando com gregos, com romanos, com árabes, e foi misturando as 10 tribos que ficou com o nome de Israel. A Judá, Benjamim e uma parte de Levi, eles casavam entre eles. Ok? Então, esses samaritanos, eles foram se misturando com o mundo. Daqui a pouco você não sabia mais quem era dos filhos de Jacó, assim, não tinha mais, assim, uma tribo pura, só, tipo, tem tantos filhos de Jacó, vamos pegar uma aqui, vamos pegar José. José era uma tribo, que depois ficou como Efraim, né? O filho dele, que Jacó também adotou como filho de Jacó. Então, José, vamos supor, lá, quando saiu do Egito, a tribo de José casava só com o pessoal da tribo de José, que era grande. Os efraimitas, os Manassés, que eram os filhos de José, que acrescentou a ele, como Jacó tomou como filho, viu? E abençoou. E falou que Benjamim ia ser muito frutífero. E hoje os crentes é um tipo de um Benjamim. Não é Benjamim, Efraim, misericórdia, esquece. Se eu falei Benjamim, não, é Efraim, com Efraim, filho de José, ok? Então, vamos supor ali, os efraimitas, os filhos de José, eles tinham que casar só com o pessoal da tribo deles. Aí eles começaram a casar com pessoas gregas, romanas, árabes, e foi misturando, ok? Então, esses eram os samaritanos. Eles já estavam misturados com os outros povos. Eles não... quem cuidava do templo era aquela parte dos levitas que ficou com a tribo de Judá, ok? Mas era separado, eles não podiam casar com estrangeiros. Estrangeiro, modo de a gente dizer hoje, né? Mas vocês entenderam. Com pessoas que não fossem da tribo, que não fossem ali do meio deles. Então esse samaritano que já era desprezado, não, sabe? Samaritano é um pagão, virou pagão, desviou. Aquele desviado lá, aquele desviado lá, ixi, não passa. Você tá andando na calçada, tá vindo um samaritano, passa pro outro lado. Ok? Coisa era séria. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ok? E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E aí o Senhor Jesus foi e fez a pergunta, qual, pois, desses 3 se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O Senhor Jesus ele não tinha pressa para pregar, não. Ele não pregava correndo, não. Ele contava uma parábola. Ele não tinha pressa. A gente aqui tem pressa para pregar. Não tinha pressa, ele tinha o dia todo para pregar.
À noite ele se retirava, ia para os montes para falar com Deus e descansar. Às vezes estava com os discípulos também, ok? Então ele foi, contou toda aquela história e disse-lhe. Aí ele fez a pergunta, contou toda a história e falou: e aí, qual que você acha que foi o mais próximo daquele que estava no chão, precisando de ajuda? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Okay? E quem foi que usou de misericórdia? Foi um samaritano. Foi um samaritano. Então, nós não podemos desprezar as pessoas. Ok? Às vezes elas estão desviadas. Mas às vezes elas estão desviadas, mas às vezes elas têm um coração mais caridoso do que aquele que está na igreja todo dia. Ok? Então, amar ao próximo é ajudar. É ajudar aquele que tem necessidade. Se for seu irmão, você vai ajudar o seu irmão. Mas se for uma outra pessoa, um vizinho, você vai ajudar o vizinho. Isso é ajudar o próximo. É aquele que está mais próximo de você. Ok? É o que está mais próximo de você, é o próximo. E o samaritano, que era considerado uma pessoa desviada da Torá, desviada, não tinha templo, o samaritano não tinha templo, já tinha se misturado com as nações, e Deus já tinha profetizado nos profetas que o povo ia se misturar com as nações mesmo, ok? Porque o objetivo de Deus é amor, o objetivo dele era salvar também as nações, ok? Mas primeiro, ele pregou para o povo dele, aquele povo que já era considerado povo dele. Primeiro ele pregou para eles, mas ele tinha o objetivo também de salvar as nações. Tanto as 10 tribos que já tinham se espalhado entre as nações, ou até outras pessoas que nem estavam com as 10 tribos, mas que acreditassem no evangelho, ok? Mas isso aí já é outra história, porque depois, após a morte do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus subiu, os apóstolos continuam pregando, até quando encontra com Paulo. Quem realmente foi escolhido na Bíblia, na Nova Aliança, quem realmente foi escolhido para pregar os gentios, as nações pagãs, gentios significa nações pagãs, quem realmente foi escolhido para pregar os gentios, as nações pagãs, foi o apóstolo Paulo, ok? O apóstolo Paulo, que muitas pessoas não entendem ele, às vezes não acham ele duro, isso, aquilo, mas foi o apóstolo Paulo que foi escolhido por Deus para pregar às nações. Então, preste atenção no que o apóstolo Paulo falou. Preste muita atenção no que o Senhor Jesus falou, entenda o contexto da época, entenda como ele falava com o próprio povo dele, até mesmo com pessoas que não eram do povo dele, mas o Senhor Jesus observava as coisas. Ele observava que o samaritano ajudava mais o próximo do que o povo dele. Ok? Samaritano, 10 tribos, ok? 10 tribos de Jacó. As 12 tribos de Jacó. Jacó, Israel, mesmo nome. Jacó recebeu esse nome de Israel quando teve aquela luta lá, quando estava voltando da casa do sogro, teve aquela luta com um anjo lá, ele recebeu esse nome de Jacó. Não, Jacó ele já chamava, ele recebeu o nome de Israel. Então, Jacó e Israel é o mesmo personagem, ok? E não era um estado, muito menos político. Não era. É um povo. É um povo. Jacó é um homem que Deus escolheu, que Deus chamou. Os filhos dele são as 12 tribos, também que Deus escolheu, ok? E Jacó recebeu o nome de Israel. Não confunda com estado. Não confunda. Não confunda. Então, eu paro por aqui. Olha, bem na hora que eu tinha que parar. E a minha campanha